Bom dia a todos, conforme eu prometido, nessa parte agora vamos falar, e eu não vou me alongar mais, vou falar direto no tema que é sequência aos vídeos sobre Pitágoras, né? É a metempsicose, metempsicose ou metempsichose, né? Escreve assim, são duas formas de escrever, né? Isso quer dizer o quê? É o mesmo que transmigração dos espíritos de um corpo para outro. Então há essa movimentação que se dá esse nome de metempsicose. Então é uma teoria bastante antiga, né? Que indica a progressão do espírito passando de um estado inferior para outro superior. Então isso tem uma ligação muito grande com a lei da evolução, né? Então quando ele passa de um corpo para outro e passa num processo de degrau mais avançado, de assimilação de conhecimento, então esse espírito estará, logicamente, evoluindo. Em cada grau ou plano superior que se alcança pelo espírito, esse não guarda relação com o seu estado anterior como prova de sua evolução sempre constante. Então isso quer dizer o quê? Que o espírito, quando evolui, a evolução se dá pela assimilação do conhecimento. Quando você assimila um conhecimento e sobe um degrau na escala evolutiva, você não volta mais. Por quê? Porque você já assimilou. Então eu uso sempre aqui uma metáfora, lembrando a água e o gelo. Esses se transformam. Você não pode que a água se transmutou em gelo. Não, ela transformou, porque quando a temperatura e pressão chegarem a um ponto, ela se solidifica a 0 graus e ela passa ao estado gasoso a 100 graus, a água, né? Então, de acordo com a temperatura e pressão, você vai ter água ou gelo. Ela não mudou de água para gelo, né? Então ela não transmutou. Agora, quando você estuda, se alfabetiza e não é mais analfabeto, essa assimilação desse conhecimento te levou a um estágio que você nunca mais vai ser analfabeto. Nunca mais, porque você assimilou aquele conhecimento. Então isso é que é transmutação. O outro, água-gelo, é transformação. E esse estado da metempsicose, de sair de um corpo e ir para outro corpo, que a gente chama de reencarnação, por exemplo, a pessoa entra, o espírito entra num outro processo, né? Então, mas ele aqui está mais direcionado aos aspectos da evolução, porque a gente, quando reencarna, inclusive, é para evoluir, para ter experiências, vivências, resgates kármicos que vão nos permitindo assimilar conhecimento cada vez mais, né? E aí é que vem esse estado, né? Ele alcança o grau superior e não guarda relação com o seu estado anterior como prova da sua evolução. Ele não volta para trás. Ele não, se você um dia foi uma ameba, você nunca mais vai reencarnar como ameba, porque não faz sentido nenhum, certo? Então isso faz parte desse processo todo. Ele não retroage, conforme eu expliquei. Você assimilou o conhecimento, não tem nem como, mesmo que você queira. Ninguém pode dizer, eu quero voltar a ser analfabeto, cansei de saber ler. Não tem como. É um conhecimento assimilado, não dá mais. Conhecimento a gente não descarta assim, porque como se fosse deletar de um computador um arquivo. Então a doutrina da metempsicose ela foi adotada por certos filósofos, e aí especificamente o Pitágoras, ele tinha essa base, né? Na Índia ele passou ao estado de dogma religioso, essa questão. Isso passou a ser uma coisa que era só encarada não como um conhecimento quântico, um conhecimento físico, enfim, cósmico. Ele era um dogma, isso aí, que é no caso da reencarnação, inclusive, né? E aí os gregos antigos, né, como Pitágoras, que a gente está estudando aqui, receberam a doutrina dos egípcios, e Platão
a sustentou no Fédon, né? Baseando na lei dos contrários, quer dizer, vida, morte, encarne, desencarne, reencarne, né? E sobre a sua teoria da reminiscência. Então, essa doutrina da mente em psicose, conforme eu falei há pouco, né, ele foi sustentado também por Platão num dos seus diálogos, que era chamado Fédon, que ele retratava a questão da morte de Sócrates, né? E aí o Platão também, nesse livro, nesse diálogo, né, que esses livros eram chamados Diálogos de Platão, um deles, junto com a República, né, o Banquete, etc., tinha esse que se chamava Fédon. É muito interessante ler isso, parênteses, porque nós precisamos olhar um pouquinho mais sobre a questão da metempsicose, que é essa doutrina do Pitágoras, né? Então, ele tem também a questão desse termo, né, que é do grego. Ela pode ser chamada metempsychosis, escrito em grego, né? Mas o termo alma é o mesmo que espírito. No caso, a metempsicose é a passagem daquele mesmo espírito para outros corpos. E a gente então liga isso ao princípio da reencarnação, e através da reencarnação os espíritos evoluem. Viu? Tudo faz um sentido. E isso, o Pitágoras foi muito forte no desenvolvimento dessa teoria, né? E que depois se tornou uma doutrina, na verdade, né? E que serviu até bem recentemente, no século passado, aí, com Allan Kardec, quando foi decodificar os fenômenos espíritas, ou seja, ele perceber essa existência de espíritos em corpos que se reencarnam sucessivamente, né? Então, essa transmigração da alma e espírito, no caso, a gente aqui tem uma avaliação de alma e espírito com uma conotação um pouco diferente, né? Mas ele dizia que de um corpo denso para outro, corpo denso, né? Então, essas sucessivas vivências, como eu disse, de um ser espiritual num novo corpo, que é o renascimento, a reencarnação. A gente chama de reencarnação, mas é um renascimento, ele nasceu numa outra vida, né? Então, a vida de cada ser espiritual é uma série de metempsicoses, ele usou esse nome, né? Agora, vamos entender que esse processo encarnatório nos leva a um conceito importante, que nós temos uma individualidade, que é o nosso espírito, que ele é o mesmo ao longo das encarnações, e nós temos inúmeras personalidades. Isso, não sei se já falamos em algum vídeo, mas é importante deixar isso claro aqui. É a pineal que nos liga ao espírito, pelo tálamo, né? A gente aqui tem um tratamento que se chama tálamo, que é o órgão responsável pela conexão do espírito com a matéria. E temos o corpo, por isso que chama que a pineal é a sede do espírito e a pituitária é a sede do corpo, quer dizer, dessa parte toda que envolve o nosso conjunto, né, de funcionamento de um corpo denso. E aí, em cada encarnação, em cada metempsicose que a gente faz, a gente renasce com uma personalidade diferente. Por isso que a gente é diferente no corpo, mas cria-se uma ligação reencarnações, é fronema.